Boa tarde, vamos começar a nossa palestra de análise técnica. Esse é um tema que volta e meia eu gosto de falar sobre ele, porque ele remete às origens, né, às premissas da análise técnica. É um assunto que me fascina porque eu não falo de gráfico, eu não falo de tendências de alta, não falo de figuras nenhuma, mas eu falo de algo que, se a gente não entende de início, a gente acaba se esquecendo da verdadeira função, do verdadeiro papel que a análise técnica deveria exercer. Ou seja, a gente precisa entender bem esse tema para que a gente consiga, ao longo, né, da nossa vida como analista técnico, a gente consiga absorver o máximo do que o gráfico está nos dizendo. Então, quando a gente fala em figuras de análise técnica, a gente está falando em padrões de comportamento em análise técnica. A gente está falando em padrões de comportamento de uma massa, padrões de comportamento de seres humanos. Tá certo? E agora vem os high frequency, que são feitos por pessoas também. Então, no final das contas, são padrões definidos ou pré-definidos por pessoas. E os sentimentos são sempre os mesmos. Né? A análise técnica é o estudo de preços, de volumes, né, que através de figuras gráficas, né, nos permitem determinar objetivos futuros. O interessante é que esse sentimento psicológico, digamos assim, é um sentimento que sempre vai estar presente, seja nos robôs, que são feitos por pessoas que querem ganhar dinheiro, portanto existe ganância, eles têm algum tipo de stop. Quando a gente fala em stop de ganho, stop de perda, né, limite de perdas ou limite de ganho, no sentido de que chegou num objetivo para determinado ou uma condição para determinada, eu saio para que não perca. Então vou sempre ter esses três fatores aqui psicológicos: ganância, indecisão e pânico. Então, quando o mercado sobe, de uma forma geral, a gente fala em ganância no sentido de estar buscando ganhos. Quando o mercado fica de lado, e a maioria do tempo, ou mais de 50% do tempo, o mercado fica de lado. De 50% a 80%, dependendo do ativo, ele fica de lado, e poucos momentos de ganância, de alta ou de baixa, que aí seria pânico. Se você está acostumado a entrar abrindo posição vendida e ganhar em um movimento de queda, você tem ganância aqui também. E ao contrário, se você está vendido, o mercado sobe, aí você tem um pânico no movimento contrário. Então, basicamente, o gráfico reflete esses três sentimentos psicológicos: ganância, indecisão, pânico. Ganância, indecisão, pânico. Então, esse sentimento é um sentimento que prevalece em toda análise técnica. E dentro dessas premissas de análise técnica, a gente sabe que os fundamentos estão todos presentes nos ativos. Ou seja, você tem um dado que saiu, esse dado é analisado pela massa e a massa determina, né, se esse sentimento, se essa notícia, enfim, é positiva ou não. Se a notícia for positiva, a maioria das pessoas já estão comprando. Se for negativa, a maioria das pessoas já estão vendendo. Então, os fundamentos, sai um dado novo nos Estados Unidos, ou sai um dado novo, né, que mexe com o mercado, esses são dados fundamentalistas. São novos fundamentos que são apresentados ao mercado, e esse mercado reage de uma forma imediata. Ou seja, eles são rapidamente incorporados ao preço dos ativos. E caso surjam novos fundamentos, eles serão também imediatamente absorvidos pelo mercado. Isso significa dizer que os preços
refletem tudo. Muitas pessoas têm dificuldade em entender isso. Então, se você tem um fundamento, Petrobras, a empresa achou, né, um novo poço de petróleo na bacia de Campos, a 10 metros de profundidade, a 2 metros da areia. Petróleo, né, refino, né, da melhor qualidade, como se fosse, por exemplo, um WTI, que é um padrão elevado de petróleo. Óbvio que é um dado fundamentalista novo que rapidamente será incorporado à empresa. Por isso que a gente diz que os preços refletem tudo, né? Então, os preços, na verdade, refletem o sentimento, né, a ação de todos os seus participantes, compradores, vendedores, pelo seu poder de fogo. Ou seja, se tem mais comprador que vendedor, o mercado sobe; se tem mais vendedor que comprador, o mercado cai. E a análise técnica tenta, né, e eu acredito sinceramente que ele consegue trazer questões, né, que poderiam ser muito complexas, apresentar de uma forma muito simples. Então essa é a vantagem da linguagem da análise técnica. É você mostrar de uma forma simples algo que está borbulhando em vários graus de complexidade. Tá certo? Então o que nós temos aqui, né, dentro das premissas da análise técnica, são, enfim, exatamente isso. Todos os participantes do mercado, com todas as suas particularidades, constituem uma massa. Tá certo? Então o mercado é essa massa. E o comportamento conjunto dessa massa, tá certo? A gente vai analisar não mais como um indivíduo, né, com a psicologia do indivíduo, mas através da psicologia das massas. E essa massa tem características muito particulares. Primeiro, a massa tem um QI. A gente sabe que as informações se propagam com muita rapidez, como a gente já falou. E essa massa, o mercado, ele tem um QI, um coeficiente de inteligência. E o interessante é que esse QI da massa é menor do que o QI do indivíduo. Por isso que uma pessoa, quando olha um gráfico, né, é o QI daquela pessoa individualmente falando em relação ao QI da massa, que é um conjunto de pessoas. Então ela, como indivíduo, é mais inteligente, tem um QI maior do que o QI da massa. Isso aí já está mais do que explicado pela psicologia. Enfim, tem vários tratados, inclusive eu tive a oportunidade de ver algumas teses de doutorado falando sobre isso. E a massa, por se tratar justamente desse complexo, né, de vários indivíduos que a compõem, ela é muito emocional, ela permite dar vazões a instintos, né, como a gente brinca, os instintos mais primitivos, né, raiva, angústia, alegria, euforia, medo. Esses são os sentimentos, né, os instintos mais primitivos que as pessoas como indivíduo têm e a massa tem também. Só que a massa tem esse sentimento muito mais emotivo, muito mais emocional. O comportamento da massa costuma ser muito emocional e tende a reações exageradas, como se fosse uma criança. Se você pega um doce e entrega para a criança, ela vai pular de felicidade. Se você tira esse doce da criança, ela vai chorar, espernear. Enfim, ela exagera nas suas emoções. E a massa tende a exagerar nas suas emoções, seja em movimentos de alta, seja em movimentos de baixa. Então o comportamento da massa tende a ser muito emocional e trazendo reações exageradas, super ou subavaliando os preços, e por isso que ela perde a noção de realidade. Então temos aqui, por exemplo, uma figura. Se você olha, por exemplo, a figura desse cachorro, você vê que ele tem um padrão de comportamento em que você olha esse comportamento, você não precisa, né, esse cachorro não precisa
te morder, para você saber que ele vai, enfim, que ele quer te morder. Então é um padrão de comportamento repetitivo, tá certo? Da mesma forma que existem outros padrões aqui, como esse, por exemplo, onde você tem uma criança. Olha o tamanho desse cachorro aqui em relação a essa criança. Só o tamanho da cabeça desse bicho aqui já engole a criança inteira. Mas o cachorro tem até uma carinha meio bobalhona, né? Ou seja, um padrão de comportamento mostrando que esse cachorro não vai atacar essa criança, muito pelo contrário, né? Ele está olhando a criança com bastante carinho. É um padrão de comportamento repetitivo. Então, tudo na vida tem um padrão de comportamento repetitivo. Quando você está costurando um botão na camisa, enfia a agulha, espeta o dedo, a reação ao espetar o dedo tem um padrão de comportamento repetitivo. Que padrão é esse? Você vai certamente apertar a ponta do dedo para sair, antes normalmente você solta um palavrão, aperta esse dedo, sai aquele sanguezinho, aquela gota de sangue. Normalmente você dá uma lambida, chupa aquele sangue, tá certo? Depois você olha aquele negócio, muitas vezes você até aperta ali onde você alfinetou. Padrão de comportamento repetitivo. Então esse padrão de comportamento repetitivo acaba levando a uma comparação onde a gente, sabendo qual é o próximo passo do mercado, a gente pode comparar o gráfico a um GPS, onde o gráfico vai te dando um caminho, objetivos desconhecidos. À medida que você chega em determinado ponto, ele forma uma figura que vai trazer outro ponto, que forma outra figura, que vai trazer outro ponto, enfim. Ele vai te trazendo dentro de um caminho, muitas vezes desconhecido, ou para cima, ou para baixo, ou de lado, tanto faz. Tá certo? Então, gráfico, eu gosto muito de uma definição de gráfico que deixa eu pegar aqui, onde é que está isso? Ah, está aqui. Eu gosto muito dessa definição aqui. A massa, ela tende a repetir padrões de comportamento que podem ser reconhecidos e previstos. Previstos no sentido de você determinar o próximo passo, o próximo comportamento da massa. Então, para mim, gráfico tem essa definição. São padrões repetitivos que podem ser reconhecidos e previstos. Então, pelo padrão de comportamento, por ser repetitivo, eu posso reconhecer. E por poder reconhecer, eu tenho como determinar qual é o próximo passo daquele comportamento, daquela massa. Então, se você entender que gráfico nada mais é do que padrões de comportamento repetitivo, ou seja, você tem triângulo, você tem flâmulo, você tem cunhas, que são padrões de comportamentos repetitivos. Toda vez que você tem uma bandeira, a expectativa é que aconteça isso. Toda vez que você tem um Haramid de reversão, a expectativa é que aconteça aquilo. Enfim, são padrões de comportamento repetitivo. Seja na teoria de Dow, seja no gráfico de Elliott, seja no gráfico de ponto e figura. Enfim, tanto faz. Então, você tem padrões de comportamento repetitivos. Esses padrões de comportamento repetitivos são reconhecidos justamente porque são repetitivos. E sendo repetitivos, eu posso predeterminar, eu posso prever, eu posso determinar o próximo passo, qual a direção que aquela massa vai tomar, seja para cima, seja para baixo, tá certo? Um outro ponto interessante é que 70% dos investidores americanos, isso aqui é um dado dessa associação, North American Securities Administrators Association, NASA. 70% dos investidores americanos perdem dinheiro, 18,5% ganham e perdem, enfim, não conseguem manter um ritmo de longo prazo de ganhos, e só 11,5% tem lucros consistentes. Por quê? Porque falta para essas pessoas essa trinca aqui,
Estratégia, disciplina e paciência. Estratégia, disciplina e paciência. Estratégia significa planejamento, né? O valor do planejamento não é tanto o ato de você executar o planejado, mas é o ato de planejar que vai fazer você entender o mercado. Então, quando o planejar significa traçar suas linhas, suportes, resistências, olha os indicadores, enfim, pega toda aquela parafernália gráfica, aquilo ali vai te dar, vai te ajudar numa tomada de decisão. Tá certo? Então, a estratégia pressupõe planejamento. E é justamente o ato de planejar que vai fazer com que você conheça o mercado. Por quê? Porque os dados que nós recebemos, eles não nos fazem fracassar. Nossa maneira de interpretar esses dados é que nos fazem fracassar. Por isso que quando você... outro dia tinha tinha uma pessoa que olhou para mim e falou assim: poxa, o índice futuro fechou, né, com uma figura de era num fundo com martelo invertido. O martelo invertido é aquele que você tem um corpo e você tem uma sombra superior grande. E ele falou assim: não, o mercado foi, devolveu tudo, enfim, a psicologia aqui, para mim, o que eu entendo aqui é que o mercado perdeu tudo, ainda sobrou um pouquinho, o mercado ia cair. Aí eu falei para ele: não, essa figura aqui é uma figura de reversão de tendência. Ou seja, ele entrou vendendo no índice futuro, perdeu dinheiro. Ah, mas não faz sentido. Eu falei: bom, antes de fazer sentido, procura entrar no curso, ou procura buscar uma análise técnica ortodoxa, ou seja, aquela que ensina exatamente o que o japonês há 300 anos atrás determinou, o que a teoria de Dow mostra, o que o gráfico japonês, a teoria de Dow, as zonas de Elliott, enfim, os indicadores. Procura saber o que o pai do indicador quis mostrar com aquele... Ou seja, não adapte a sua maneira ao seu entendimento. Esse é o maior erro que as pessoas fazem. Tá certo? Se as bandas de Bollinger foram feitas, né, com um determinado fim, use o determinado fim que o John Bollinger ensinou. Olha, nós fizemos essa análise aqui, nesse indicador, com essa finalidade. Ele funciona assim. Beleza. Usa dessa forma que você vai ganhar dinheiro. A probabilidade mostra que quem segue uma análise ortodoxa ganha muito mais dinheiro do que as pessoas que começam a inventar. Não que não seja importante, é importante até para a evolução da análise técnica, como uma língua, né? Uma língua é viva a partir do momento que as pessoas inventam, enfim, né? Você tem latim, por exemplo, que é uma língua morta. O latim não é mais... Você não modifica mais o latim. O que é aquilo ali e acabou. O hebraico, até pouco tempo atrás, já era uma língua morta. Voltou a ter vida. A partir do momento que ela volta a estar em uso, as pessoas vão... A própria gíria é um laboratório linguístico. Tá certo? Então, se você está começando nesse mercado, né, nessa arte de análise técnica, a forte sugestão que eu deixo é que você siga uma análise ortodoxa. Faça exatamente aquilo que a figura mostra que foi criada para ser. Se você fizer isso, a probabilidade sua de acerto é muito grande. E aí, para finalizar a nossa palestra, eu tenho aqui 3 perguntas que você sempre tem que responder. Sempre você tem que responder essas 3 perguntas. Toda vez que você for entrar num ativo, seja derivativo, seja opção, seja gráfico semanal, mensal, intraday, não interessa o tempo do gráfico, não interessa o ativo, pode ser mercado à vista, pode ser índice futuro, dólar futuro, tanto faz. O ativo não importa, o que importa é você responder essas 3 perguntas antes de entrar. Por que eu estou me posicionando, seja na compra ou na venda, tanto faz. Por que eu estou me posicionando naquele ativo? Qual é a figura gráfica que ele está me mostrando?
O que os indicadores que são complementos da minha análise gráfica estão dizendo? Uma vez que eu consigo ver, determinar qual é a figura gráfica, eu estou comprando porque ele está formando um triângulo, que ele está rompendo entre 66% e 75%, uma linha de tendência de baixa, um triângulo simétrico de alta, significa que ele tem um objetivo a tanto. O objetivo quem determina é o gráfico, não é você. Eu quero ganhar 10% nessa figura. Não é você que determina, é o mercado, é o gráfico que vai determinar a potencialidade daquele ganho. Tá certo? Eu já vi várias pessoas, não, esse papel aqui eu só saio com 5% de ganho, tá certo? Ele acabou saindo com 10% de perda, porque chegou em 4,5, não saio, e acabou perdendo tudo. Então, quem determina o seu posicionamento, quem determina os objetivos e o nível de perda dos stops são as figuras gráficas. Né? Qual o objetivo é o gráfico que determina. Quando dá tudo errado, você tem que responder antes. Né? Por que eu estou comprando? A gente entende as figuras muito mais de baixo para cima do que de cima para baixo. Elas fazem muito mais sentido. Então a gente normalmente ensina as figuras de cima para baixo. Por que eu estou me posicionando? Qual o objetivo de ganho que aquela figura está dizendo? E se der tudo errado, qual o nível de stop mais adequado? Seja um stop financeiro. Stop financeiro significa que eu não vou olhar o gráfico, eu não quero perder aqui mais do que 2%. Mas é sempre bom você olhar um stop técnico, porque muitas vezes você quer limitar a sua perda em 1,50 e 2%, por exemplo, tem um stop, tem um suporte muito forte, ele bate no stop, bate naquele suporte, volta a subir, enfim, a famosa violinada. Ele vem um pouquinho mais para baixo do teu nível que você estopou com uma perda e ele reverte e volta para cima com tudo. Então é sempre bom você, se possível, trabalhar com os dois, um stop técnico e um stop financeiro, tá certo? Porque um acaba complementando os outros, um acaba complementando o outro, tá certo? Em termos de premissas, de fundamentos, né, da análise técnica, enfim, tem muito mais a ser dito. Mas se vocês gravarem esses pontos, né, esses 20 minutos que a gente está falando aqui, 25 minutos, se vocês conseguirem gravar isso, né, eu acho que vocês já vão ter bastante sucesso na análise técnica, ok? Obrigado a todos. Terça-feira próxima tem outra palestra. Estamos sempre abertos a sugestões. As palestras, tanto quanto as nossos chats de abertura, chat de fechamento aqui na corretora, no Banif Invest, são sempre abertas ao público em geral. Vocês podem participar fazendo perguntas, participar ativamente. Então são sempre todos muito bem-vindos. Obrigado a todos e até a próxima.